Amém. Paz do Senhor, irmãos. Gostaria de saudar todos aqui que estão no templo e também todos aqueles que estão conectados em casa para a nossa escola dominical do dia de hoje, que também será a última lição da revista que nós iniciamos já há alguns meses atrás, não é? Que fala sobre os dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. A nossa última lição vai falar sobre a multiforme sabedoria de Deus, que é a lição número 13, que se encontra na página 90 na revista dos professores e na página 61 na revista dos alunos. Vamos começar com o textuário que se encontra em Efésios 3, versículo 10, que diz: para que agora pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. A verdade prática diz: a multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela Igreja de Cristo. Não é? Primeiro vamos tentar explicar a palavra multiforme, não é? Porque não é uma palavra que usamos comumente, não é? Mas essa palavra é feita de duas palavras, não é? Multi, que alguns já devem ter percebido, né? Que é várias, e forma, né? Que é várias formas da sabedoria de Deus. E nós, durante toda a revista, nós falamos sobre todos os dons, nós falamos sobre os dons espirituais, os dons ministeriais, e nós percebemos que isso tudo é parte da sabedoria de Deus que Ele tem dado à Igreja. E por isso é que aqui em Efésios nós percebemos que Paulo diz que a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Quer dizer que a Igreja deve ser conhecida aonde ela está presente. Mas é através da sabedoria que Deus colocou em nós, não através de fama que possa ser humana. Não é? Vamos então começar a leitura em classe, que se encontra em Efésios 3, do versículo 8 até 10, e depois em 1 Pedro 4, 7 até 11. Efésios 3 diz: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. 1 Pedro 4, 7 até 10 diz: e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão dos pecados, sendo hospitaleiros uns para os outros sem murmurações. Cada um administra aos outros o dom como o recebeu, com bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. O objetivo geral desta lição é mostrar o caráter multiforme ou variado da sabedoria divina, a sabedoria vinda de Deus, e os objetivos específicos são explicar o caráter diversos dos dons espirituais e ministeriais, elencar as qualidades dos bons dispenseiros dos mistérios divinos e correlacionar os dons espirituais com o fruto do Espírito. Como estamos a chegar à última lição, como estamos a chegar ao fim da revista, não havia melhor oportunidade senão repassar tudo aquilo que nós aprendemos nestas últimas semanas, não é? Nós falámos sobre várias categorias de dons. Eu não sei se os irmãos se lembram, e eu vou pedir a vocês que deem agora um pequeno resumo sobre o que é que nós falámos, não é? Nós falámos em várias categorias, se alguém se lembrar, e falámos sobre vários dons. E se os irmãos se lembrarem, eu vou pedir aos irmãos que têm a revista dos professores para não dar as dicas, porque lá tem as soluções, não é? Mas os que têm, que são alunos, que têm a revista de aluno, podem dar as suas ideias. Quem é que sabe quantos dons espirituais nós falamos? Há várias listas, mas no total nós temos uma quantidade de... Mas os dons espirituais que Deus nos deu, não é? Nós falámos sobre várias categorias e houve depois um resumo dessas quantas. E são fruto, okay, mas é importante também, não é? Um pouco mais. São 9, é isso mesmo. Dividimos em 3 categorias e são 9 dons espirituais. E falámos sobre os dons ministeriais. Quantos é que são? Os dons ministeriais, temos um evangelista aqui e temos mais
Sim. Sim, o ensino é os mestres, né? E doutores, é resumido no mesmo. Temos ainda dois, que são muito, que já alguns não são assim tão comuns, né, no tempo atual, mas que era falado muito no tempo de Jesus. Ministeriais, né? Os apóstolos e os profetas, né? Então, resumindo tudo, né? Eu sei que foi muita matéria, mas temos que manter alguma coisa, né? Nós falamos nas categorias dos dons da revelação, os dons de poder e os dons de expressão, né? Ou de elocução. E falámos sobre os dons ministeriais, né? As primeiras três categorias são os dons espirituais e o último é o dom ministerial, que também é um dom espiritual dado por Deus, mas nós temos essa diferença porque uns são dados, né, para, digamos, liderar a igreja e outros são dados para o ambiente da igreja ou para o crescimento da igreja, né? E então nós temos os dons de revelação, que são a palavra de sabedoria, palavra de ciência e o discernimento dos espíritos. Temos os dons de poder, que é o dom da fé, os dons de cura e a operação de maravilhas. Temos os dons de expressão, que é o dom de profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. E, por final, os dons ministeriais, que vocês já disseram quase todos, né? Os apóstolos, os profetas, evangelistas, pastores e doutores ou mestres, né? Que é o mesmo, né? Então, isso tudo nós falamos, mas agora, na última lição, nós vamos perceber que isso tudo é dado de Deus, né? Isso tudo são características de Deus, isso tudo são funções de Deus que Ele oferece à igreja para que a igreja possa crescer e para que a igreja possa trabalhar da maneira como Deus também quer que nós trabalhemos, não necessitando de sabedoria humana, mas sim recebendo a sabedoria dada de Deus. Amém? Vamos então à introdução que se encontra na próxima página, que diz: o Altíssimo revelou para a Igreja um mistério oculto desde a fundação do mundo. Pelo Espírito Santo, o Senhor trouxe luz para o seu povo, usando os seus santos apóstolos e profetas, para mostrar que esse mistério é Cristo em nós, a esperança da glória. Era a multiforme sabedoria do Pai manifestando-se para pessoas simples como eu e você. Então nós percebemos que Deus, claro, desde a criação, revelou o projeto da vinda de Cristo, né? Nós podemos ver no Antigo Testamento várias vezes textos que se referem à vinda de Cristo, né? E muito mais claro ainda no livro de Isaías, que revela todos os passos que Jesus havia de passar aqui na Terra, né? Mas só quando Jesus chegou é que verdadeiramente o povo judaico, como também nós, como cristãos, podemos perceber o que é que Deus queria fazer com a vida de Cristo? O que é que o Messias verdadeiramente devia fazer? Nós sabemos, através da história, que o povo de Israel estava à espera de um Salvador para os libertar do povo romano, do Império Romano. Mas Jesus não veio para salvar ninguém do Império Romano. Jesus veio para salvar a nossa alma do pecado, que era algo muito mais importante e que é algo muito mais importante do que a libertação física de algum opressor que possamos ter nas nossas vidas. É a salvação da nossa alma. E então Jesus também foi aquele, que nós já falamos também isso nas semanas passadas, exemplo de todos os ministérios, exemplo de todos os dons. Então foi Jesus que também revelou a multiforme sabedoria de Deus para a igreja, para os seus apóstolos naquele tempo, para os seguidores dele naquele tempo e para nós no tempo atual. Tópico 1, os dons espirituais e ministeriais. Primeiro, são diversos. Na passagem bíblica de 1 Coríntios 12, 8 a 10, que nós já lemos, são mencionados novos dons de Espírito Santo. Há outros dons espirituais noutras passagens da Bíblia já mencionado em lições anteriores deste trimestre, como Romanos 12, 6 a 8, 1 Coríntios 12, 28 a 30, 1 Pedro 4, 10 e 11 e Hebreus 2, 4. São os dons na esfera congregacional. Em Efésios 4, 7 até 11 e 2 Timóteo 1 e 6 vemos dons espirituais na esfera ministerial da igreja. Okay? Então aqui vemos também a diferença. As primeiras três categorias, revelação, poder e expressão, são para a congregação e temos os dons ministeriais que são dados aos que vão servir na obra como líderes, né? Então Deus capacita de uma maneira especial, né? E nós usamos também esses ministérios como títulos de alguma maneira, né? Como já falámos, os títulos não são aquilo que nos dão os dons, nem os dons é aquilo que nos vai dar um título, né? O importante é servir ao Senhor, assim como falámos a semana passada no diaconato.
Que, sobretudo, nós somos diáconos, assim como Jesus veio para servir ao povo. Não é? Amém? Segundo, são amplos, quer dizer que são muito trabalho. São muitos trabalhos. A sabedoria de Deus é multiforme e plural. É manifesta em seus dons espirituais e ministeriais nas mais variadas comunidades cristãs espalhadas pelo mundo. E terceiro, é uma dádiva do Pai. Outras excelentes dádivas de Deus dispensas à sua igreja para comunicar o Evangelho a todos são a dádiva do amor, a grande manifestação de amor do Altíssimo para com a humanidade, foi enviar o seu Filho amado para salvar o mundo, que está em João 3,16, que vocês devem saber todos de cor, não é? Que Deus amou o mundo de tal maneira, enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E este amor dispensado por Deus desafia-nos a que amemos aos nossos inimigos e ao próximo, isto é, qualquer ser humano carente da graça do Pai. Ok? E é isso que Jesus também nos ensinou, e vamos ler em João 1,14, né? Que Jesus foi exemplo disso mesmo. João 1,14, e quem tiver pode fazer a leitura. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ok, obrigado. Então nós vemos aqui que o Verbo, né, nós sabemos que é Jesus, se fez carne, se tornou homem, em outras palavras, habitou entre nós e vimos a sua glória, quer dizer que ele se revelou, né, sendo Deus, mas mesmo assim mostrou também graça e verdade. Não veio como Deus para julgar, mas veio como Deus em amor, em compaixão para com a sociedade que se estava a perder. E continua-se a perder, não é? Mesmo que nós não vemos Jesus agora fisicamente, Ele na mesma está à beira do Pai e está a lutar para que nós, como sociedade, o possamos seguir e que Deus Pai não venha destruir-nos, não é? Porque eu creio que, assim como nós às vezes como pais podemos passar por esse pensamento, os nossos filhos são tão desobedientes, às vezes valia mais eles nem estarem em nossa casa, não é? Eu creio que às vezes nós já pensámos nisso, ou nós como filhos pensámos às vezes em fugir, não é? Mas a realidade é que Jesus está para isso mesmo lá no céu, não é? Porque nós sabemos no Antigo Testamento que Deus já foi e é, né? Ele é mesmo um Deus justo, mas que Deus também, para impedir coisas acontecer, que destruiu às vezes o próprio povo, né? Quando era desobediente, né? Se isso hoje em dia não acontece, é porque temos Jesus que está a lutar por nós, mas também não devemos de abusar da graça que Jesus nos dá. Quer dizer que nós devemos de segui-lo, não somente porque Ele é amor, mas também porque Ele é justo. E isso devemos de perceber, não é? Que se Deus, nós queremos a graça de Jesus, nós queremos que Deus é um Deus gracioso, que cuida de nós, que tem bondade para connosco, mas nós também temos que estar dispostos a fazer a vontade de Deus para receber essa graça, não é? É uma mão que lava a outra, não é? Nós queremos alguma coisa de Deus, mas Deus já nos deu tudo antes de nós recebermos, por isso nós agora devemos perceber que também somos dependentes dele, não é? E uma dessas dádivas é o amor que Deus nos dá a nós, e que nós também devemos dar ao nosso próximo, não é? E Jesus é muito claro quando diz que até devemos amar o nosso inimigo, não é? Mesmo aquela pessoa que às vezes nós não queremos ver à nossa frente, nós devemos respeitar, tratar com amor. Se calhar não vamos ser os melhores amigos, mas isso também não é o que Jesus disse. Amar não quer dizer que vamos ser melhores amigos. Amar é respeitar a pessoa, amar é não estar a falar mal da pessoa, nem desejar o mal a alguma pessoa. Isso já é uma expressão de amor. E por isso é que nós também, a Bíblia nos mostra que há vários tipos de amor. Há o amor de Deus para connosco, há o amor que existe entre um casal e há o amor que existe para com o resto das pessoas, não é? Porque nós temos um para com o outro. E nós devemos ter esse amor, mesmo com aquelas pessoas que talvez querem o nosso mal. Mas nós nunca devemos de querer o mal de ninguém. Amém? B. Um filho das trevas em filho de Deus. É a graça do Pai indo ao encontro da pessoa, tornando-a membro da família de Deus. E 1 de Pedro 2,9, quem tiver pode ler. 1 de Pedro 2,9 vai falar algo interessante nessa área, que é um texto muito conhecido. Primeira de Pedro 2,9, quem tiver pode ler. Pode ler, pastor. Vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Amém? Obrigado, pastor. Então nós percebemos aqui, né, que nós não somente somos geração eleita e sacerdócio real e nação santa, porque isso tudo, né, nós sabemos que também o povo de Israel é, mas também somos povo adquirido, quer dizer que nós tornámos-nos filhos. Né? O povo de Israel também é adquirido porque é um povo escolhido. Mas nós entramos, né? Nós praticamente somos os filhos adotivos, né? Porque Deus escolheu o povo rejeitou, né? Assim como nós às vezes como pais podíamos dizer o meu filho já cresceu, né? Já tem maior de idade, já não me quer ouvir, não me quer fazer nada, mas eu posso ter o desejo, e isso às vezes não podemos ter filhos, então ter o desejo de ter um filho adotivo, né? E Deus desde o início tinha perceber, porque a graça não chegou somente com Jesus, mas a graça se revelou através de Jesus. Isso temos que perceber também, né? A única diferença que o Novo Testamento, ou o tempo da graça, nos dá, é que nós podemos perceber verdadeiramente através de Jesus o que é seguir a Deus. Porque era muito difícil para um não-judeu cumprir todas as leis de um judeu, quando não tinha o ensino cultural que tinha o povo judaico. Desde o início, desde a nascença, praticamente aquelas crianças eram educadas dentro daquela religião. Mas talvez não viviam a religião, né? Não viviam a fé, mas viviam simplesmente um mandato de leis, né? Um monte de regras que eles tinham que cumprir. E é isso que complicava seguir a Deus no Antigo Testamento, porque não percebiam que Deus era um Deus de graça. Se Davi era uma pessoa seguindo, consoante o coração de Deus, se Abraão era o amigo de Deus, não era porque eles cumpriam as leis todas, porque eles falharam assim como nós falhamos, mas era porque a graça de Deus já agia no Antigo Testamento, porque a graça de Deus é que mostrava que aquelas pessoas, mesmo em meio às dificuldades, reconheciam quem é que era o verdadeiro Deus. E é isso que Deus também quer de nós até hoje, e por isso é que Ele nos chama de filhos, através da sua graça. Não é porque nós somos bons ou especiais, mas sim porque nós já sempre fomos bons, escolhidos por Deus e feitos perfeitos, né? Desde o início da criação, e Deus quer que nós voltemos para essa perfeição que Ele nos ofereceu, que ofereceu a Adão e Eva, né? Os únicos que puderam verdadeiramente conhecer a perfeição foram Adão e Eva, mas que a trocaram por um fruto numa árvore. Né? E nós então passamos estas consequências todas, mas Deus quer que nós voltemos a reconhecer que nós verdadeiramente somos filhos dele, né? E demonstrou isso através de Jesus Cristo para connosco. Vamos ao ponto C, porque senão hoje o tema é um bocadinho extenso, mas temos que resumir os pontos todos, porque senão não faz sentido nós fazermos uma revista e não percebermos nada daquilo que nós afinal tivemos a fazer. Né? C. O ministério da reconciliação. O apóstolo Paulo explica o milagre da salvação com o resultado do ministério da reconciliação. Todo ser humano pode ter a esperança da salvação eterna, mas da salvação agora também. Quem está em Cristo é uma nova criatura e o resultado disto é que Deus faz tudo novo em sua vida, que está em 2 Coríntios 5,17, que eis que nova criatura é e tudo se fez novo, não? Todos conhecem esse texto, não? Mas então nós devemos perceber que a nossa salvação é para nós um dia termos a vida eterna, mas também a nossa salvação inicia aqui, né? É assim como quando Jesus diz no Pai Nosso que seja feita a tua vontade na terra como nos céus. Quer dizer que o reino de Deus inicia aqui. Por isso é que nós estamos aqui como igreja. Nós não estamos à espera que o reino de Deus inicie. O reino iniciou no momento em que nós decidimos a seguir a Jesus. Nós pertencemos a esse reino. Então nós queremos que esse reino cresça. Né? Por isso é que a palavra também nos diz que o reino crescerá. Né? Quer dizer que cada vez que alguém chega a Cristo, cada vez que alguém se vira contra o mal e segue a Cristo, o reino de Deus está a crescer na terra. Né? Em número e também deve crescer nos nossos corações da forma espiritual. Amém? Segundo tópico, bons dispenseiros dos mistérios divinos. Primeiro, com sobriedade e vigilância. Uma pessoa sóbria é uma pessoa moderada ou uma pessoa séria. O dispenseiro, o dispenseiro também é uma palavra que não usamos muito, o dispenseiro era alguém que cuidava da dispensa de algum dono dele, né? Podia ser o rei ou podia ser algum superior a ele. Né? A dispensa é o lugar onde nós guardamos ainda hoje em dia os alimentos, né? Ou guardamos
algum valor que possamos ter em casa, né? E então Deus nos fez seus despenseiros, quer dizer que nós devemos de cuidar das coisas que Deus nos tem dado. Se Deus nos dá os seus dons, nós devemos cuidar e usá-los da forma correta, né? O despenseiro deve administrar a igreja local, retirando da despensa divina o melhor alimento para o rebanho. Paulo destaca a sobriedade e a vigilância do candidato ao episcopado ao serviço como habilidades indispensáveis ao exercício do ministério, que está em 1 Timóteo 3:2. Por isso, o apóstolo recomenda ao obreiro não ser dado ao vinho, pois a bebida traz confusão, contenda e dissolução. O fiel despenseiro é o oposto disso. Nunca perde a sobriedade e a vigilância em relação ao exercício do ministério dado por Deus. Ok? Então nós percebemos que essa dispensa está disponível para aqueles que estão dispostos a trabalhar na obra. Não é? Aqui creio que fica mais claro que é algo que Deus dá aos líderes, não é? Que têm acesso à dispensa de vida para cuidar do rebanho, né? É como se o pastor, né, um pastor que cuida das ovelhas, vai buscar o feno ou vai buscar a palha para dar de comer aos animais, né? E assim o pastor também recebe da dispensa divina para cuidar do seu rebanho, para cuidar da igreja aqui na terra. Segundo ponto, amor e hospitalidade. Os despenseiros de Cristo têm um ardente amor uns para com os outros, porque é amor cobrirá a multidão de pecados, como nós lemos em 1 de Pedro há pouco. O que é que isso quer dizer? Nós às vezes pensamos que o amor cobrirá uma multidão de pecados, quer dizer que o amor vai tapar os pecados, né? Esconder os pecados, mas isso não é um verdadeiro amor. Isso às vezes é um amor que nós, como pais, podemos pensar que é o certo, que é encobrir aquilo que os filhos fazem de errado. Mas isso não é verdadeiro amor. Quando a palavra se refere que o amor cobrirá multidão de pecados, quer dizer que o amor vai fazer com que os pecados desapareçam da nossa vida. O amor vai fazer que nós não vamos chapar com os pecados dos outros na cara deles, mas sim vamos aconselhar e ajudar aquela pessoa a sair da situação em que está a passar. E é isso que é verdadeiro amor. Porque nós todos sabemos as falhas que nós temos. Nós todos sabemos muitas vezes os erros que nós cometemos. O que nós precisamos é que alguém nos possa apoiar a sair dessa situação. Não é alguém que nos esteja todo o tempo a relembrar dos erros que nós fazemos, mas é alguém que nos ajude a melhorar a nossa vida. Amém? E isso é através do amor de Deus. Mediante a graça de Deus, o obreiro pode demonstrar sabedoria e amor no trato com as pessoas. Amar sem esperar receber coisa alguma é parte do chamado de Deus para os relacionamentos. Esta atitude é a verdadeira identidade daquele que se denominam discípulos do Senhor Jesus. Aqui também entra o caráter hospitaleiro do obreiro, recomendado pelo apóstolo Pedro. Isso se torna possível para quem ama incondicionalmente, pois a hospitalidade é acolhimento, bom trato com todas as pessoas, crentes ou não, pobres ou ricas, cultas ou não, etc. Este é o apelo que o escritor aos Hebreus faz a todos os crentes. E vamos a Hebreus 13, 2 e 3. Hebreus 13, 2 e 3. Sim, podes ler. Hebreus 13, versículo 2 e versículo 3. Permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também um pouco. Amém? Obrigado. O versículo 2 diz: não esqueceis da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Né? Nós conhecemos essa história do Antigo Testamento, né? Quando Abraão recebeu aqueles estranhos, né? Que ele não sabia quem era. Ele percebeu que eram pessoas especiais, né? Os recebeu, mas no final a Bíblia nos revela que eles eram anjos. Né? E às vezes nós também podemos ter passado por essa mesma experiência quando aparecem pessoas na nossa vida que chegam
nos ajudam em alguma coisa e tão depressa desaparecem. Nós não sabemos se foram anjos de Deus que Deus enviou, não é? Claro que nós não vamos pôr a nossa fé ou a nossa crença somente em anjos, não é? Porque isso também não é aquilo que Deus quer, mas sim que devemos ter cuidado com as pessoas que Deus coloca na nossa vida, porque nós nunca sabemos se pode ser alguém que Deus enviou para cuidar daquela situação, se Deus enviou para tratar de alguma coisa na nossa vida. Então não podemos recusar e dizer, você não entra na minha casa, não é? Porque não sabemos se estamos a rejeitar Deus entrar na nossa casa, não é? Nós não sabemos quem é que Deus está a colocar na nossa vida. A segunda parte, lembrei-vos dos presos como se estivessem presos com eles, e dos maltratados como sendo vós mesmos também no corpo. O que é que isso quer dizer? É uma palavra que se usa poucas vezes, mas que resume isso mesmo, que é a empatia. É sentir aquilo que o outro está a sentir. Se alguém está a sofrer, nós devemos sofrer com essa pessoa. Se alguém está em alegria, nós devemos estar alegre com essa pessoa, não é? Chorar com aqueles que choram e rir com aqueles que se riem, não é? É isso que a palavra de Deus também nos ensina. E é algo muito importante, porque isso faz parte do amor que nós devemos ter ao nosso próximo, e isso faz parte da hospitalidade, quer dizer, da forma como recebemos as pessoas na nossa vida. Amém? Terceiro ponto, o despenseiro deve administrar com fidelidade. A graça derramada sobre os despenseiros de Cristo tem de ser administrada por eles com zelo e fidelidade. A palavra de Deus nos adverte: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, com bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Pregando, ensinando, administrando o corpo de Cristo, tudo deve ser feito para a glória do Senhor, a quem realmente pertence a majestade e o poder. Paulo ensina-nos ainda que devemos ser vistos pelos homens como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Por isso, os dispenseiros de Deus devem ser fiéis em tudo, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Amém? Então nós devemos de ser não somente amorosos, carinhosos, mas também devemos ser fiéis, não é? Tudo aquilo que nós fazemos porque o fazemos para Deus. Quando aprendemos isso, nós na quinta-feira nós estávamos a falar também nessa direção, nós estamos a falar sobre a igreja sem paredes, quer dizer, a igreja fora deste local. Como é que nós nos comportamos, como é que nós somos no nosso lugar de trabalho, na nossa família, na nossa vizinhança, não é? Que é algo também muito importante, o nosso testemunho, não é? E aqui nós percebemos realmente que nós devemos ser fiéis a Deus. Tudo o que nós fazemos, se nós percebemos que tudo aquilo que nós fazemos, até mesmo limpar no nosso lugar de trabalho, se nós fazemos isso com alegria, porque é Deus que nos deu esse trabalho e percebemos que Deus é aquele que nos dá essa capacidade de fazer isso, nós fazemos com uma motivação completamente diferente do que nós pensamos que é aquele patrão que está sempre a reclamar, que está sempre a fazer-nos trabalhar horas extras, não nos paga no tempo certo. Porque isso é humano, não é? Isso são coisas que acontecem na nossa vida. Mas o que nós devemos de fazer, nós devemos fazer para Deus. Mesmo se o nosso patrão é bom ou mau, mesmo se os nossos colegas são bons ou maus, nós devemos de fazer as coisas porque as fazemos para Deus, não é? E devemos de fazer de forma boa, assim como nós o faríamos também para Deus pessoalmente, não é? Por isso é que é tão importante nós percebermos estes pontos, não é? O amor está também sobre isso tudo, não é? Porque nós fazemos o nosso trabalho com amor, é muito mais fácil suportar o nosso trabalho, mesmo que possa ser duro, né? Aqueles que trabalham nas obras durante horas, ou que trabalham na produção e estão sempre a fazer aqueles movimentos que cansa depois de pouco tempo, né? Se nós fazemos com amor, se fazemos para Deus, nós vamos fazer com motivação. Se nós somente fazemos com a nossa força, com a nossa forma de pensar, nós vamos frustrar e vamos estar a influenciar também talvez os nossos colegas para o mal, em vez de estar a influenciar para o bem e fazer a diferença. Porque se nós não somos testemunhas de Cristo, nós nos tornamos automaticamente testemunhas do mal. Temos que ter isso em mente e é algo que nós devemos de ter muito cuidado, não é? Terceiro tópico, e é já o último desta lição, os dons espirituais e o fruto do Espírito. Primeiro, a necessidade dos dons espirituais. Os dons espirituais são indispensáveis à Igreja. Uma onda de frieza e mornidão tem atingido muitas igrejas na atualidade, as quais não estão vivendo a real presença e o poder de Deus para salvar, batizar com o Espírito Santo e curar enfermidades. Que está em Apocalipse 3, 15, 20, depois leiam em casa, que fala
sobre que nem somos quentes, nem somos frios, mas estamos a tornar-nos uma sociedade morna, né? E aqui Deus revelou a João verdadeiramente que isso ia acontecer, né? E Jesus disse também que o amor da igreja se esfriará, o amor da humanidade se esfriará. E, infelizmente, isso nós estamos a ver cada vez mais. E nós não devemos ser mornos. Nosso sim deve ser um sim e nosso não deve ser um não. E nós muitas vezes estamos a tornar-nos pessoas tão tolerantes que estamos a tolerar tudo e já não estamos a deixar que aquilo que Deus quer fazer aconteça, né? E isso é algo muito perigoso quando isso acontece. Por isso nós devemos parar de ser mornos, nós devemos parar de estar sempre a pensar, digamos, claro que nós temos que respeitar uns aos outros, mas nós também temos que saber qual é o nosso lugar, qual é que é a nossa posição. Porque nós não podemos aceitar tudo, porque senão nós tornamos-nos de uma igreja livre em uma igreja de libertinagem, que é completamente contrário daquilo que Deus quer, né? Porque Paulo também disse que tudo posso, mas nem tudo me convém. E quando nós chegamos ao ponto de fazer aquilo que não me convém, mas penso que me convém, nós estamos a entrar num caminho que é muito perigoso, né? Então, em tal estado, os dons do Espírito são ainda mais necessários. Quer dizer que ainda mais agora, nestes tempos em que a sociedade está num caos, nós temos que trazer calma, nós temos que usar os dons de Deus. Se a sociedade estão a projetar ideologias que são contra a Bíblia, nós precisamos do dom do ensino para poder ensinar a verdade aos nossos filhos, às nossas vizinhanças, para que a sociedade possa ver que verdadeiramente aquilo que está a ser falado na política, aquilo que está a ser falado através da sociedade atual, através de organizações, que não corresponde àquilo que é a verdade que a Bíblia nos ensina, que Deus nos quer ensinar a cada dia. E é para isso que nós verdadeiramente precisamos de receber os dons de Deus, para nós nos mantermos firmes, mas também ajudar os outros a manterem-se firmes. Não é? Como assim nós já falámos nas lições anteriores, os dons nunca são somente para nós mesmos, mas sim sempre para o crescimento da igreja. Não é? E no tempo de sequidão, que precisamos buscar mais e mais a face do Senhor, rogando-lhe a manifestação dos dons espirituais para o despertamento espiritual dos crentes em Jesus. Segundo ponto, os dons espirituais e o amor cristão. Paulo termina o capítulo sobre os dons espirituais dizendo: portanto, procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Em seguida, abre o capítulo mais belo da Bíblia Sagrada sobre o amor, em 1 Coríntios 13. Como já dissemos, não é por acaso que o tema do amor, no capítulo 13, está entre os assuntos espirituais, que é o capítulo 12 e 14. Ali o apóstolo dos gentios refere-se a vários dons ensinados que sem o amor nada adianta tê-los. Nós já falámos isso quando nós estávamos a falar sobre os dons espirituais e verdadeiramente isso é muito importante. Nós podemos ter todos os dons, Deus nos pode ter dado tantas capacidades, mas se nós não tivermos amor, tudo é em vão. Por isso nós vamos sim sempre desejar que Deus nos dê os dons, mas sobretudo nós devemos dar o fruto do amor. E nós sabemos que se nós dermos o fruto do amor, automaticamente nós vamos ter o fruto de paciência, o fruto da longanimidade, o fruto da caridade, de tudo aquilo que nós vamos precisar para também administrar esses dons da forma correta. Nós primeiro temos que dar fruto antes de estar à procura só dos dons. Porque a palavra de Deus diz que ele até podia usar as pedras. E uma pedra não pode dar fruto, mas pode ser usada por Deus, não é? De alguma maneira, recebeu um dom de Deus. Não é? Nós sabemos da Bíblia que até Deus já fez uma mula falar, que fez um burro falar, em outras palavras, uma jumenta. E então nós pensamos que Deus tem a capacidade de usar mesmo as coisas que não são naturais, no nosso ponto de vista. Mas nós devemos de perceber que se Deus quer nos usar, nós primeiro temos que dar fruto. E isso é muito importante, não é? Isso. Terceiro ponto. A necessidade do fruto do Espírito. A vida cristã pautada pela perspectiva do fruto do Espírito, que encontramos em Gálatas 5, 22, o amor é o que o nosso Pai Celestial
quer a sua igreja. Uma igreja cheia de poder que também ama o pecador, cheia de dons espirituais, mas que também acolhe o doente, zelosa da boa doutrina, mas em chamas pelo amor fraterno, que, como diz Paulo, é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Que está em 1 Coríntios 13, 4 e 5. O caminho do amor é mais excelente que o dos dons espirituais. E vamos a 1 Coríntios 12, 31. 1 Coríntios 12, 31. Quem tiver depois pode ler. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Amém? Portanto, procurei com zelo os melhores dons. Ok? Isso é Paulo a dizer, nós devemos de procurar os melhores dons. Mas ele nos vai mostrar um caminho que ainda é melhor do que só procurar os dons. Devemos procurar os dons, mas há algo melhor. E depois começa o capítulo 13 que fala sobre o amor. Por isso, se tivermos amor e procurarmos os dons, nós temos a combinação perfeita, que é fazer a vontade de Deus, mas com amor. Porque eu posso ser alguém que está a ensinar, mas que estou a ensinar com ódio. Eu posso ser alguém que está a profetizar, mas a profetizar mentira. Por isso é que é preciso o amor. Porque se eu for alguém que ama o meu próximo, eu não vou mentir para o meu próximo. Se eu for alguém que ama o meu próximo, eu não vou estar a fazer as coisas com ódio ou com rancor. Por isso é que Paulo diz, primeiro precisamos de ter amor, o amor que Deus nos dá e que nos disponibiliza, dar fruto do amor, para depois também saber liderar com os dons que Deus nos quer dar. Amém? Conclusão. A multiforme sabedoria de Deus manifesta-se na igreja através da intervenção sobrenatural do Espírito Santo e a partir dos dons de Deus necessários ao crescimento espiritual dos crentes. Sejam quais forem os dons, aqueles que os possuem devem usá-los com humildade e fidelidade, não buscando os interesses próprios, mas sobretudo o amor, pois sem amor de nada adianta possuir dons. Estes são para a edificação dos salvos em Cristo Jesus. Amém? Eu creio que está aqui resumindo tudo aquilo que nós aprendemos nesta lição. Deus nos deu da sua sabedoria através dos dons para que nós, em amor, cuidemos da sua obra aqui na terra. Amém? E isso é importante, isso é a razão por qual estamos aqui. Não é somente para nós estarmos a falar, mas nós podemos crescer. Mas a nossa missão não termina aqui, não termina às 13 horas quando acabar o culto. A nossa missão começa quando saímos deste lugar para falar com aqueles que estão ali fora que estão se perdendo. Nossa família, nossa vizinhança, os nossos colegas de trabalho, todos aqueles que Deus tem colocado na nossa vida. Às vezes até pode ser uma boa conversa que possamos ter com o carteiro e que ele possa perceber que há algo diferente para a sua vida. Amém? E então, vamos nos capacitar, vamos pedir a Deus mais dos seus dons, mas sobretudo vamos fazer isso em amor. Amém? A semana que vem vamos ter a Santa Ceia e a semana a seguir vamos então dar início à nossa nova revista, que vai ser um bocadinho diferente do que aquelas que nós estamos falando até agora, mas eu creio que vai ser também muito importante, porque nós também temos que falar sobre esses aspectos, que vamos entrar mais na área histórica, né, da maneira como Deus usou o povo de Israel e como Deus quer transferir essas experiências para o nosso tempo atual, né? Que vamos falar o plano de Deus para Israel em meio da infidelidade da nação. O que é que isso quer dizer? Como é que Deus cumpriu a sua vontade no tempo quando o povo não queria fazer a vontade de Deus, né? E nós vamos ter várias experiências de vários reis, vários profetas que Deus usou nesses tempos. As correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Amém? Deus vos abençoe.